Amém, queridos, glória a Deus. Nós temos hoje, né, essa graça de falar sobre o Espírito Santo, e algo que eu acho maravilhoso, né, quando a gente lê a palavra, né, em especial nós vamos falar um pouquinho ali sobre aquele, talvez que seja um dos textos que a gente mais compartilha quando a gente vai falar do Espírito Santo, que está ali em Atos, né, a partir do capítulo 2, mas talvez a gente vai se ater a algumas coisas um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, habituado a falar. Por quê? Porque, queridos, algo que eu tenho aprendido ao longo da caminhada, né, com o Senhor e, né, nessa busca por conhecer o Espírito Santo, receber do Espírito Santo, mas também andar com o Espírito Santo, é que tão importante quanto nós sermos cheios do Espírito Santo, é nós permanecermos cheios, amém? Nós não nos distrairmos, não vir até uma reunião, vir até mais uma programação da igreja, ir no culto, ir no grupo de crescimento, sermos cheios, recebermos a palavra, mas voltarmos para uma semana e de repente permitirmos que as distrações, que as coisas deste mundo, que as preocupações, né, que as coisas nas quais nós estamos envolvidos, porque sim, nós fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui, temos os nossos afazeres, temos as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos, mas eu creio que aquilo que o Senhor tem para compartilhar ao nosso coração é que, tão importante quanto nós recebermos o Espírito Santo, tão importante quanto nós sermos cheios do Espírito Santo, é nós permanecermos nesse lugar, amém? Querido, isso implica em algumas coisas que são práticas muitas vezes, né? Algumas coisas que são simples, mas que precisam ser levadas em consideração. Algumas vezes, né, quando eu era um pouquinho mais jovem, né, eu ainda sou jovem, em nome de Jesus, né, eu creio. Eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, né, eu lembro que a gente reunia, né, os nossos jovens ali, a gente estava naquela sede, naquele anseio por buscar o Espírito Santo, por buscar as coisas de Deus, e às vezes a gente fazia algumas vigílias, fazia alguns tempos de a gente orar juntos ali para buscar, e era poderoso, queridos, nós pudemos provar de algumas coisas maravilhosas na presença de Deus, né? E eu lembro que algumas vezes eu orava: Senhor, eu quero algo novo, Senhor, eu quero ver algo novo, faz algo novo, Deus, faz algo novo, e algumas vezes o Senhor fez algo novo, e foi poderoso, nós pudemos, né, ser edificados na nossa fé. Mas algumas das vezes, queridos, eu tive que ouvir da parte do Senhor algumas palavras um pouco mais duras, que o Senhor me confrontou e falou: mas para que você quer algo novo? Se talvez aquilo que é velho, né, no seu entendimento, aquilo que já foi revelado da minha parte, a minha vontade para a sua vida, os princípios, os ensinamentos da palavra, que já foram te dados, que já eram para estar sendo colocados em prática, talvez você ainda não tenha conseguido viver essas verdades, mas você está me pedindo algo novo, e algo que o Senhor sempre me ensinou é que, para que nós possamos viver o novo de Deus, nós precisamos honrar aquilo que Ele já nos entregou e já nos fez conhecer, as verdades que Ele já nos ensinou, que nós já acessamos de Deus, o conhecimento que nós já acessamos de Deus, os princípios que nós já conhecemos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e, ao invés de orar por algo novo, nós pedimos: Senhor, dá-nos graça, dá-nos capacitação, através desse mover do Espírito Santo, porque acredite, querido, o Espírito Santo é mais do que nós nos reunirmos aqui e falarmos em língua. O Espírito Santo é mais do que talvez um mover, do que um sentimento. O Espírito Santo é mais do que, né, aquele arrepio que a gente sente muitas vezes quando a gente está na presença de Deus, e eu não estou dizendo que não seja, né? O Espírito Santo nos permite senti-lo, o Espírito Santo nos permite ter experiências com Ele, o Espírito Santo nos permite, né, desfrutarmos de coisas talvez extraordinárias. Eu lembro, uma vez eu estava num culto, quando eu era jovem ainda, vou ficar falando que eu era jovem, vocês vão achar que eu sou velho, até o final vocês vão estar convencidos que eu sou velho, né? Mas quando eu era novo e eu estava lá num culto, eu estava na segunda fileira, né? Se fosse fazer uma proporção aqui do lugar, era mais ou menos onde esse casal está sentado aqui, e eu lembro que eu estava olhando e o culto acontecendo, e eu estava olhando aqui para o altar,
acompanhando a programação do culto, né? E naquele momento eu tive uma visão. As pessoas que me conhecem, caminham mais perto de mim, sabem que eu não sou, né, não sou essa pessoa que costuma ter muitas visões, né? Eu tenho mais a pegada pastoral, cuidar de pessoas, tá? Mas o profético é algo que eu busco, eu amo o profético, mas não é a minha linha que eu tenho mais um chamado da parte de Deus. Mas nesse dia eu tive uma visão, e a visão era como se eu estivesse no altar ministrando a palavra, né, para muitas pessoas, e eu ainda era, né, novato ali na fé, e eu lembro que eu sentei, eu falei, meu Deus, que coisa estranha isso, né? Coisa na minha cabeça esse negócio, eu tive uma visão de como se estivesse pregando, e aí eu sentei, né, sentei e falei, já sei, vou fazer aquilo que todo novato na fé faz, né? Vou abrir a Bíblia em qualquer lugar, e se for de Deus, Deus vai falar comigo. E eu lembro que eu peguei minha Bíblia assim, e eu sentei, e a hora que eu sentei, eu abri em Ezequiel 2:1, que falava assim, filho meu, se coloca de pé, pois irei falar contigo. Aí eu tinha acabado de sentar, falei, eita, nós vou levantar de novo, né? E eu levantei, e quando eu levantei, queridos, uma pessoa que estava lá no fundo da igreja, fazia parte do ministério de intercessão, ela saiu lá do fundo da igreja, veio do meu lado, na segunda fileira, e falou, é isso mesmo, hoje o Senhor está te separando para o ministério, hoje o Senhor está confirmando no teu coração aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. E aí não tinha como contestar, não tinha como duvidar, né? Porque eu sempre brinco que eu falo assim, com alguns Deus fala, mas com aqueles que são mais teimosos, são mais difíceis, são mais cabeça dura, Deus precisa desenhar, não é verdade? Então Deus literalmente desenhou, porque a visão, talvez eu ia, mas será? Se talvez a irmã tivesse vindo naquela época e falado, olha, e talvez eu falar, mas será que a irmã estava emocionada ali, não foi, né? Mas aí o Senhor fez toda uma forma de trazer convicção ao meu coração daquilo que estava acontecendo. Então, queridos, eu creio de todo o meu coração que nós servimos um Deus vivo, um Deus que se move, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que nos permite ter esse tipo de experiência com Ele, para talvez afirmar algo que seja importante da parte de Deus para a nossa vida, talvez de nos chamar para o ministério, talvez de afirmar verdades sobre a nossa vida, mas eu creio também que o Espírito Santo não é apenas o desfrutar da presença do Espírito Santo, não se limita apenas a esses momentos, mas o desfrutar do Espírito Santo é a capacidade que em Deus nós encontramos, é nós sermos cheios do Espírito Santo para não sermos mais movidos segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria razão, segundo a nossa própria carne, mas nós passarmos a ter uma vida movida pelo Senhor. E aí nós olharmos para tudo ao nosso redor, talvez situações que nós em nós mesmos, outrora não teríamos condições de vencer, pecados que nós estávamos ali escravizados ao longo de anos e anos e anos, a mente muitas vezes fechada para tantas coisas que Deus tem para liberar, para falar, para fazer na nossa vida. Com a presença do Espírito Santo em nós, a gente começa a ser liberado para viver a plenitude do que Deus tem. Então quando Lucas 24 fala, né, para os discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós vemos em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo vindo sobre eles. Quando nós continuamos a leitura, nós vemos que sim, foi poderoso, foi gracioso, foi, né, uma unção maravilhosa, a ponto de eles serem confundidos, né, com pessoas que estavam embriagadas, de tão fora do seu próprio controle eles estavam, não porque eles estavam, né, fazendo, né, mas eles estavam se permitindo ser movidos por aquilo que era o propósito de Deus para aquele tempo. E queridos, eu creio que o Espírito Santo faz esses moveres, mas se nós continuarmos lendo o livro de Atos, e eu preciso falar isso porque talvez nós vamos falar de uma palavra tão prática aqui hoje, né? Talvez nós vamos falar de uma coisa tão corriqueira na nossa vida no dia de hoje, e a gente, mas eu vim aqui nesse culto, era a série do Espírito Santo, eu achei que a gente ia dar umas rodadinhas, e a gente ia sair daqui aleluiado, ia sair falando 5 idiomas de língua estranha novo, e
talvez seja isso, amém? Glória a Deus se o Senhor quiser fazer isso. Mas glória a Deus se o Senhor quiser também firmar em nosso coração a missão do ordinário. E o ordinário é o dia após dia vivendo uma vida em Deus. É o dia após dia vivendo a missão que Deus nos confiou nessa terra, cheios da presença do Espírito Santo, movidos por um propósito, movidos por algo que vem da parte de Deus e Deus escolheu nos fazer a habitação do Espírito Santo. Deus escolheu nos fazer o lugar onde o Espírito habita. Ou seja, Jesus, quando Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Eu vos enviarei o Paracleto, aquele que está junto. Eu vos enviarei aquele que os ajudará, que os ensinará, que lembrará das palavras da verdade. Queridos, no nosso dia a dia, na nossa vida, não há como nós sermos cheios e permanecermos cheios do Espírito Santo, se quando nós voltamos para o ordinário, se quando nós voltamos para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, para as responsabilidades que nós temos fora da igreja, e nós muitas vezes deixamos o Espírito Santo de lado e tomamos as nossas próprias decisões. Então, essa palavra de hoje, talvez ela nos lembre da importância de nós vivermos essa vida, né, em parceria com o Espírito Santo. Sim, Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a graça, né, de nós termos uma razão, um entendimento. Deus nos dá a graça de nós termos um físico para que nós possamos usá-lo em honra ao Senhor, né? Eu preciso falar isso porque daí tem o aleluiado lá que já pensa assim: não, então é para viver só para o Espírito Santo. Aí ele já não quer, né? Vou ficar só orando e falando em línguas o dia inteiro, não. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu saúde, Deus nos deu uma profissão, Deus nos deu um trabalho, para que nós possamos honrar ao Senhor através disso. Mas a importância de nós fazermos isso com o apoio, com a ajuda do Espírito Santo é o que faz a diferença. Então, queridos, eu quero dizer mais uma vez, eu vou ser repetitivo em falar isso, mas é poderoso nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que faz de fato a diferença é quando nós permanecemos cheios do Espírito Santo. É quando nós falamos com a pessoa que trabalha ao nosso lado, cheios do Espírito Santo. É quando nós toleramos a injustiça desse mundo, cheios do Espírito Santo. É quando nós somos desafiados, quando nós somos confrontados, quando nós somos difamados, quando nós somos acusados. Mas nós estamos cheios do Espírito Santo, e quem responde não somos nós. Quem responde é o próprio Deus, amém? Romanos 15, 13, nada disso estava no esboço, tá, querido? Mas o Senhor está falando, amém, né? Romanos 15, 13 diz o seguinte: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E queridos, eu quero, quando a gente faz a entrevista de membresia lá na igreja Aba de Blumenau, é muito bacana essa entrevista, a gente conhece os novos membros que estão chegando na igreja, e a gente sempre faz ali, tem, né, alguns passos que a gente entende ser importantes, saber quem são essas pessoas, saber de onde elas vêm, né, o que elas vivem, do que elas se alimentam, tipo aquela reportagem do Globo Repórter, né, o que fazem, o que são, como se reproduzem, né? Mas a gente tenta entender quem são essas pessoas, né? Às vezes são pessoas que estão vindo de outra igreja, a gente vai lá e liga para o pastor dela, fala assim: ó, tem uma ovelha aqui que era da tua igreja, está querendo vir para cá. Por quê? Porque Deus nos deu uma missão nesse mundo. Deus nos deu uma missão na cidade de Blumenau, que é de alcançar os perdidos. Não é de pescar no aquário dos outros, mas às vezes, enfim, né, tem as situações lá que a gente vai administrando. E dos pontos que a gente aborda com essas pessoas que estão chegando na igreja, são as expectativas que a igreja tem para com a pessoa que quer se tornar membro da igreja. Porque, queridos, eu não sei você, mas a gente como membro às vezes tem expectativa, não tem? Eu quero uma igreja que pregue a Bíblia, eu quero uma igreja que ela tenha um louvor aleluiado, eu quero uma igreja que o pastor ame as ovelhas, que se importe com as ovelhas. E a gente tem um monte de expectativa, né, para com a igreja. E eu quero dizer para você, assim como a gente fala lá na nossa entrevista de membresia, a igreja tem expectativa sobre a tua vida também, amém?
A igreja tem expectativa, porque se você quer fazer parte do corpo, se você quer fazer parte da missão mais poderosa que Deus estabeleceu sobre a terra, quer fazer parte da igreja de Jesus, anunciar as boas novas, alcançar os perdidos, fazer parte dessa família espiritual, nós temos uma expectativa sobre a tua vida também, porque não é encher cadeira, não é encher espaço, não é sentar numa cadeira e assistir, não é ser espectador, não é avaliar, hoje o louvor foi nota 10, hein, tava bom, hein, casal bonitinho, tava até combinando com a roupinha ali, eu vi, né, tava bonitinho, né, coisa linda, glória a Deus por isso, isso é graça do Senhor, mas querido, eu preciso te dizer, nós não somos chamados para ser avaliadores do culto, nós somos chamados para arregaçar a manga, e ir para cima, e viver a missão que Deus confiou para a igreja. E uma das expectativas que a gente fala é a primeira, a gente fala é viver a vida comum da igreja. Por que é vida comum? Porque às vezes as pessoas querem viver o fire da igreja, querem viver o fogo da igreja, querem viver o aleluiar da igreja, querem viver enfim, a manifestação do poder. Mas existe a vida comum da igreja. E a vida comum da igreja, eu sempre gosto de refletir sobre o livro de Atos. E eu vou ler o livro de Atos agora, não o capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 42. Que diz o seguinte: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Queridos, eu quero te dizer, essa é uma expectativa do céu sobre as nossas vidas, amém? Que nós possamos viver a vida comum da igreja, que nós possamos nos envolver, porque infelizmente, às vezes a gente está cheio de disposição, e eu quero receber o poder do Espírito Santo, e eu quero me envolver, mas o Senhor está te chamando para viver a vida comum da igreja, para viver a comunhão da igreja, para sentar ao lado de pessoas que são falhas, que são vulneráveis, que são limitadas. E esse texto aqui sempre me desafia, porque ele fala assim, eles viviam em unidade, e eles tinham tudo em comum. E queridos, para mim tudo em comum aqui, não significa que talvez eles pensassem exatamente igual sobre todas as coisas, não significa que talvez eles fossem exatamente alinhados em todos os aspectos, no entendimento comum, porque eles estavam homens de diferentes contextos, diferentes famílias, diferentes situações, diferentes contextos, e eu tenho certeza que quando a Bíblia traz essa unidade, não se trata apenas de uma unidade de concordar com tudo, mas se trata de uma unidade, de ter um propósito que excede, que é maior do que as diferenças, do que as divergências, do que os conflitos de opinião, do que os entendimentos teológicos, do que a forma como deveria ser feito, do que a cor que a parede tinha que ser pintada. Mas existe um propósito maior, e o que nos torna o que nos torna uma família espiritual, o que nos conecta além das coisas terrenas, não é a nossa opinião, não é o que a gente entende, não é a forma que a gente acha que deveria ser feito, mas o que precisa nos unir, ser esse elo perfeito, o vínculo de toda a perfeição, como a palavra de Deus diz, é Cristo Jesus, é o sacrifício dele naquela cruz, são as boas novas do Evangelho que nos alcançaram um dia, e que nos anunciaram que, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz, há esperança para a nossa vida, há salvação para a nossa vida,
há perdão dos pecados para nós, há reconciliação com Deus, há um Deus que quer nos chamar de filhos novamente, há um Deus que quer nos fazer família. E queridos, estar conectados nessa verdade é andar acima das coisas terrenas e poder olhar para o teu irmão e falar: nós temos tudo em comum. Nós temos tudo em comum, porque nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas, porque nós temos a missão que Ele nos confiou, porque nós temos um propósito que é o mesmo propósito, porque nós estamos indo para a mesma direção, porque nós estamos caminhando, cooperando um com o outro, para que juntos nós possamos cumprir a missão que Ele nos confiou. Você entende, querido, que isso nos tira desse lugar terreno, desse lugar, né? Porque que é importante, eu quero reforçar isso então. Nós somos chamados para caminhar em unidade enquanto igreja, em comunhão enquanto igreja, porque isso, querido, é ali, é nesse lugar, é aqui nesse lugar. E quando eu falo igreja, eu tenho certeza que existe uma maturidade do céu aqui, que a gente entende que não está falando dessas quatro paredes aqui. Quando a gente fala de igreja, a gente fala da reunião dos filhos de Deus, a reunião dos santos, a reunião daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Nós somos a igreja, e queridos, é na igreja onde nós vemos de fato se nós estamos vivendo, sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo. Porque tem gente hoje em dia que é muito lindo dizer: eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é uma mentira do diabo, porque, queridos, não há prática do evangelho longe da igreja, não há vida, não há transformação do Espírito Santo nas nossas vidas longe da igreja, porque é fácil você se trancar num quarto e dizer: eu sou espiritual, eu amo Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo, quando você não precisa exercer perdão, quando você não precisa exercer humildade, quando você não precisa se reconciliar com pessoas, quando você não precisa renunciar, quando você não precisa ser paciente, quando você não precisa servir. Então, querido, eu quero te dizer, é na igreja, é na comunhão dos santos, é no compartilhar da vida que nós de fato evidenciamos e provamos da transformação do Espírito em nós. Então eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, mas sobre a minha também, que na caminhada enquanto igreja, nós vamos ser aqueles que vão ser aperfeiçoados e vão ser transformados pelo Senhor. Eu preciso, querido, eu aprendo com meu pastor Adilson, agora meu pastor, um pouquinho mais distante, mas o pastor Adilson, ele sempre tem uma frase que ele fala para as pessoas que estão chegando, ele fala assim: olha, não somos uma igreja perfeita, e se você for perfeito, não busque essa expectativa aqui, porque nós não somos perfeitos. O pastor Adilson falava assim: eu tenho no meu bolso sempre uns 10 vale perdão aqui, porque eu sei que eu vou errar com você em algum momento, eu sei que eu vou falhar com você em algum momento. E queridos, por que é tão importante nós falarmos isso? Porque infelizmente, essa visão de ser cristão longe da igreja, de viver, e aí eu não estou dizendo só necessariamente você não frequentar uma igreja, porque eu posso te dizer que dá para frequentar uma igreja sem ser parte da igreja, dá para sentar numa cadeira sem se envolver com a vida da igreja, dá para sentar numa cadeira todo domingo sem de fato fazer parte de uma família. Você não consegue ir num restaurante almoçar, se alimentar naquele restaurante, comer, ir embora? Infelizmente, nós também somos capazes de vir à casa de Deus, sentar numa cadeira, receber uma boa palavra, ou uma palavra que nós nem achamos tão boa assim, e retornarmos para nossa casa sem de fato fazer parte da família. Mas o que Deus deseja de nós, o que Deus tem de expectativa para conosco enquanto igreja, é que nós não limitemos a ação do Espírito Santo. É para que o Espírito Santo sim, venha como veio em Pentecostes, seja derramado sobre nós, que do alto venha poder, que nos revistas de autoridade, para que a gente possa ser uma igreja mais forte, mais poderosa em obras, mais poderosas em evidenciar o Evangelho, mais poderosa em evidenciar o fruto do Espírito que é gerado em nós,
à medida que nós nos colocamos neste lugar de ser igreja, de viver a realidade do céu sobre a igreja. Então, queridos, nenhum desse fruto do Espírito, nenhuma dessas evidências do Espírito, dessa transformação do Espírito nas nossas vidas se dá quando nós vivemos uma vida isolada, quando nós vivemos uma vida distante das pessoas, quando nós não temos pessoas talvez que nós abrimos o nosso coração, quando nós não temos pessoa talvez que nós dispomos a nossa vida para servi-la, para cuidar, para discipular, para ensinar, quando talvez nós vivemos uma vida apenas de talvez alimentar o nosso próprio ego, de alimentar o nosso intelecto, de alimentar a nossa vida, mas sem de fato estar conectado com a vida da igreja. Porque a igreja primitiva era uma igreja que perseverava junto, era uma igreja que a palavra diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão de casa em casa, eles estavam unidos, eles estavam olhando as dores uns dos outros, e algum tempo atrás a gente estava conversando sobre isso, e alguém falou assim, esse texto aqui, né, no contexto ali onde ele aconteceu, existia talvez uma expectativa de que Jesus voltaria naquele tempo, naqueles dias, e por isso, né, eles vendiam seus bens, e eles partilhavam entre todos ali. E queridos, eu não estou aqui para ficar discutindo um entendimento teológico agora, mas eu estou aqui para dizer que Jesus, quando Ele nos chama para sermos seus seguidores, Ele fala, ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Evangelho fala, aquele que diz, 1 João 4,20, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, queridos, eu posso entender sim, eles tinham um entendimento ali daquele tempo, por isso mas queridos, a renúncia nós não podemos limitar, não podemos negar, que era uma igreja comprometida com o próximo, que era uma igreja que se importava com o próximo, que era uma igreja conectada, que eles tinham uma unidade, a qual nós devemos sim, olhar para as nossas vidas e falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso chegar nesse lugar, eu preciso me importar com as pessoas que o Senhor tem colocado ao meu lado, eu preciso estar disposto a abrir mão, talvez, de coisas, para que o meu irmão seja servido, o meu irmão seja abençoado. Eu preciso viver o Evangelho de fato. E queridos, nesse lugar que nós aprendemos a perseverar, a repartir, a servir, a caminhar em unidade, a ter de fato um propósito maior, a ter de fato tudo em comum, a ter de fato o poder do Espírito Santo movendo em nós, porque queridos, isso faz parte, sabe, eu não gosto de às vezes, mas a gente precisa às vezes se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e compartilhar situações. Tempos atrás, eu estava na minha sala, um abençoado falou, pastor, preciso conversar, meio urgente e tal, marcamos, e o irmão entrou na sala, ele começou a abrir o coração. Queridos, eu preciso dizer isso para você, tem momentos, a gente aconselha como pastor, a gente aconselha a gente o tempo inteiro, sobre situações diversas o tempo inteiro, e se a gente quiser se colocar nesse lugar, de suprir a necessidade de todo mundo, de responder, de resolver o problema das pessoas, a gente está lascado, porque de fato não somos nós quem resolvemos. João Batista, quando viu Jesus, o que ele fez? Eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele quem produz a salvação, é Ele quem vai fazer essa obra, não sou eu. E a gente precisa sempre apontar para Jesus, não somos nós. Mas tem momentos, queridos, que o Espírito Santo vai pegar a gente, E o abençoado começou a falar, e eu lembrei do versículo de Provérbios que fala assim, eu até peço perdão, não lembro exatamente a referência do texto de Provérbios, mas fala assim, estando ao seu alcance fazer o bem, não diga para o seu irmão volte amanhã. E naquele momento o irmão compartilhando, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia que o Senhor estava me desafiando a responder àquela necessidade. E queridos, eu quero perguntar para nós, em nome de Jesus aqui, com muita graça, muita misericórdia do Senhor, qual foi a última vez que talvez você e eu temos sido movidos a atender necessidades de pessoas, porque isso é o Evangelho. A gente servir uns aos outros é o Evangelho. A gente se importar com a necessidade dos outros é o Evangelho.
Não dá para a gente falar, eu vou orar por você, querido, volta para tua casa. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para ser uma resposta, para suprir uma necessidade, para abençoar uma casa, para abençoar uma família. E essa é uma pergunta que precisa ficar para nós. Qual foi a última vez que Deus te chamou para que você pudesse ser resposta na vida de alguém e você obedeceu essa voz? Porque eu sei que às vezes a gente chega na igreja, a gente ora para a gente ser abençoado em algumas frentes. Deus abençoe meu trabalho. Deus, que eu possa receber uma promoção. Deus, que o Senhor abençoe minha vida financeira, que o Senhor realize aquele sonho que eu tenho, que o Senhor me ajude, e nada disso está errado, querido. Eu creio que o Senhor é nosso Pai, amém? O Senhor é nosso Pai. Ele fala, aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho por amor a nós, acaso não nos daria tudo o que nós precisamos? Então Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Mas eu quero fazer um ato ousado aqui, eu quero declarar que no nome de Jesus, eu e você, possamos sair daqui com uma convicção do Espírito Santo, para que o Senhor nos use nos próximos dias, nos próximos meses, mas durante a nossa caminhada com Ele, para sermos respostas da oração de outras pessoas, para sermos resposta da necessidade de outras pessoas. Porque, queridos, nós vemos aqui esse texto falando, e quando ele completa aqui essa passagem de Atos 2, ele fala assim, que eles perseveravam, que eles tinham tudo em comum. E ele fala assim, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Queridos, qual é o testemunho que nós temos dado? Qual é o olhar das pessoas sobre nós? E eu não estou dizendo aqui que nós precisamos fazer para ficar mostrando, não. Mas o evangelho verdadeiro, querido, ele é irresistível, amém? O evangelho verdadeiro, ele é irresistível quando nós começamos a amar como Jesus ama. Quando nós começamos a olhar a multidão ali perdida e nós começamos a ter aquela compaixão da qual Jesus se refere. Ah, queridos, nós somos instrumentos de Deus na vida das pessoas. O evangelho começa a alcançar a vida das pessoas, vidas são salvas, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e continua sendo. Então, queridos, não é simplesmente para a gente cumprir um protocolo terreno, mas é para que o Senhor use a nossa vida para dar um bom testemunho do evangelho, e assim vidas possam ser tocadas, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas, amém? Aleluia. O Espírito Santo usa a comunhão para nos transformar. Queridos, é na convivência. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me pego nisso. Quanto mais a gente convive, a gente percebe o quanto a gente tem ego dentro de nós, o quanto a gente tem orgulho dentro de nós, o quanto a gente tem impaciência, o quanto a gente, justiça própria, carnalidade, muitas vezes falta de perdão. Queridos, eu preciso dizer para vocês, eu nos últimos tempos tenho sido trabalhado pelo Senhor na questão de justiça própria, porque eu sou uma pessoa, queridos, que eu sou extremamente racional, e aí eu vejo algo injusto, aquilo me corrói por dentro, aquilo me desgasta, é um trabalhar de Deus, e agora em algumas situações específicas eu tive que passar por isso, tive que passar por situações de falar, cara, não faz sentido nenhum, e aí eu querer argumentar, e aí eu ter que chegar num lugar e falar assim, meu Deus do céu, se eu passar daqui eu vou perder a benção, se eu passar daqui a minha justiça própria vai manchar o testemunho do evangelho, se eu passar daqui, eu vou perder aquela paz que a palavra fala que excede o entendimento. Então, queridos, eu não sei qual que é a tua luta, eu tenho essa luta, quando eu acho injusto, sabe quando você está naquela fila, que tem que ficar na direita para virar à direita, e tem uma fila gigantesca, e você está lá 2 horas naquela fila da direita, e chega um cara e liga o pisca, bem quando já está lá aquilo é triste, não é? Para mim a minha vontade, sabe o que é? É acelerar e colar bem pertinho do carro da frente, e não deixar, falar, não, tá louco? Estou esperando faz 2 horas nessa fila, seu folgado, vai para lá. E às vezes a gente tem que ceder. A minha esposa é um instrumento do Espírito Santo na minha vida nessas horas. Ela fala, amor, deixa ele entrar. Ela sempre tem um pensamento divino, né, sobre as pessoas. Ela sempre tem a graça do Espírito Santo, olha com um olhar de misericórdia. Vai que ele está passando por uma necessidade. Vai que ele saiu ali daquele comércio, não teve tempo de esperar na fila. Ela sempre me faz olhar com os olhos bons, mas eu preciso lutar com isso. E eu te pergunto, não tem como você ser transformado, você ser trabalhado, se você não estiver nesse lugar
de compartilhar a vida, de compartilhar a história, de se mover, de se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Gálatas 5 vai falar das obras da carne, mas vai falar do fruto do Espírito, amém? E se a gente falar de amor, tem como amar sozinho? Se a gente falar de bondade, tem como ser bom? Vou ser bom para quem? Para mim mesmo, é fácil, né? Tem como ter paciência, longanimidade, benignidade, mansidão? Vou ser muito manso comigo mesmo. Não, querido, Deus te colocou para você ser manso com outras pessoas. Deus te colocou para você ter domínio próprio, para com outras pessoas também. Então o fruto do Espírito, a ação, o poder, o empoderamento do Espírito Santo é maravilhoso. Mas a gente precisa sair desse lugar e manifestar isso no nosso dia a dia, porque nós estamos rodeados de pessoas. E aqui eu preciso entrar naquilo que talvez possa pegar um pouco para nós. Porque o Espírito Santo também, ele nos capacita para perdoar e reconciliar. Porque essa é a primeira ação. O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e nos leva a nós nos rendermos a Cristo Jesus, a nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, e ali opera o perdão de Deus para com as nossas vidas. Ali opera a reconciliação de Deus com o povo que estava andando longe de Deus. E eu quero te dizer que o Espírito Santo deseja trabalhar nas nossas vidas e continuar operando perdão e reconciliação. E queridos, eu preciso falar sobre isso, porque esse tema muitas vezes tem se tornado um fator que limita e nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós andamos cheio das nossas convicções, cheio das nossas razões, e nós carregamos dentro do nosso coração mágoas, ofensas, falta de perdão. Mas eu já perdoei, só não quero nunca mais ver na minha frente esse desgramado. Não perdoou, querido. Eu perdoei, mas eu quero mais que ele suma daqui. Não perdoou. Querido, nós somos chamados, eu não estou aqui para minimizar a dor de ninguém. Eu não estou aqui para dizer que talvez as coisas que você passou, que você sofreu, que você enfrentou, que são poucas, que você está fazendo drama. Não estou fazendo isso. Mas eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo é muito maior do que a tua dor. Que o poder do Espírito Santo, que o amor de Jesus, para nos sarar, para nos curar, para nos transformar, é muito maior do que qualquer ferida que uma pessoa ou que esse mundo possa ter gerado no nosso coração. E nós precisamos meter o pé nisso, deixar que o Espírito Santo nos leve para um lugar de reconciliação, de cura, de restauração, para que nós possamos caminhar para o alvo daquilo que Deus tem para nós. Queridos, eu não sei como é que está teu coração, mas o Espírito Santo está falando comigo e com você, que muitas vezes a gente é cheio do Espírito Santo na igreja, a gente chora, a gente se emociona, a gente é tocado pela palavra, a gente sai daqui com uma convicção, eu vou viver os planos de Deus, mas aí a gente começa a nossa semana, e tem o fulano que trabalha lá, que a gente não gosta, e tem o ciclano da família, que fez aquilo quando a gente tinha lá tantos anos de idade. E queridos, infelizmente a gente é como aquela parábola que fala, a semente é lançada, mas muitas vezes existem espinhos, existem pedras que sufocam e matam essa semente, e a palavra não produz a vida que ela poderia produzir. E eu quero te dizer, viver uma vida no Espírito Santo, que deve viver uma vida capacitado para andar acima das circunstâncias desse mundo. E quando eu falo aqui, talvez você pense, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, mas eu sei do que eu vivi, do que eu passei. Eu sei quantos perdões eu precisei liberar. Eu não sei quantos sabem, mas eu tive uma infância onde eu passei por um processo de adoção. Eu tive um pai ausente, eu tive um pai que não carrego nem o sobrenome dele na minha identidade. Mas eu quero te dizer, querido, que eu tive o privilégio e a oportunidade de, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, quando eu entendi de fato o que o Evangelho representa, de ainda que ele não tivesse, quando eu era criança, ainda que ele não tivesse me jogado futebol comigo, me ensinado a andar de bicicleta, ainda que eu olhasse para os meus amigos da sala e falasse, meu Deus, deve ser tão legal ter um pai, deve ser tão legal. Mas queridos, eu tive o privilégio de, quando
quando eu tive o entendimento do Evangelho, de um dia procurar o meu pai e começar a promover um relacionamento com ele. E eu comecei a ir na casa dele, eu frequentar, e Deus é tão maravilhoso, querido, que Deus nos dá oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus está te dando hoje. Deus está falando com você, você precisa perdoar pessoas, você precisa liberar o teu coração para com pessoas. Por quê? Porque eu comecei a me envolver com o meu pai novamente, e eu comecei a ter um relacionamento com as minhas irmãs ali, na verdade por parte de pai, um pouco por parte da esposa com quem ele tinha se casado depois. E eu cheguei a dormir na casa dele. Tempo depois eu recebi uma ligação. Meu pai tinha uma quadra de futebol onde ele alugava para jogar, e ele foi limpar o telhado, e ele sofreu um acidente, caiu, teve uma fratura de crânio, e ele faleceu. E naquela ocasião, queridos, eu estava lá, indo visitar ele no hospital, porque toda a família era fragilizada, não tinha Jesus na vida deles. E eu estava lá. E de alguma forma eu pude servir a minha família, porque o meu coração tinha sido liberado, porque eu tinha perdoado. Eu chorei a morte do meu pai, queridos, chorei a morte do meu pai, alguém que talvez eu não tivesse nem relacionamento, eu podia ter raiva, podia ter rancor, mas o meu coração foi trabalhado pelo Espírito Santo, e eu passei a amar o meu pai. E eu estou te dizendo aqui, queridos, eu não sei as feridas que talvez você carrega no teu coração, mas eu estou aqui para dizer, o amor de Jesus é maior. O poder do Espírito Santo, quando nós somos cheios pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a fazer aquilo que aos olhos humanos pode falar: ah, mas por quê? Ele te abandonou, ele te deixou. Uma vez eu chutei uma bola na casa de uma vizinha, e ela falou assim para mim, a forma dela externar toda a chateação que ela teve, porque eu chutei a bola na casa dela, foi sair e falar assim: por isso que seus pais te abandonaram. Então, queridos, isso gerou muitas coisas no meu coração, mas eu posso te dizer, hoje eu falo isso, pode falar: meu Deus, tadinho, meu Deus, ele está falando isso. Não, eu posso falar isso com autoridade, porque meu coração está curado, não está mais nisso. Meu coração está na convicção de quem eu sou em Deus. Eu sou filho de Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E nada que alguém, nada que uma pessoa faça, nenhuma ofensa, nenhuma mágoa, seja na igreja, seja fora da igreja, pode tirar aquilo que Cristo fez pela minha vida. Por isso, queridos, eu quero te dizer, você foi chamado para viver uma vida em Deus, não apenas ser cheio do Espírito Santo, mas ser tomado, ser completo no Espírito Santo e tomar posições ousadas com Ele.